cristão é obrigado a permanecer numa união que já não tem amor? Pastor Adriano, vou jogar essa pro senhor matar no peito logo de início, pastor Adriano Moreira. E aí, pastor? Realmente o texto, ele a pergunta, né? Ela é, na verdade, bem complexa para o contexto que vivemos hoje, mas quando a gente fala do amor no casamento, se ele é um sentimento que pode acabar ou se ele é um sentimento que pode ser renovado, a gente tem nas Escrituras Sagradas, na verdade, as duas dimensões. Por um lado, a Bíblia está falando que é possível haver renovo, é possível haver uma restauração, é possível haver uma mudança, é possível, nesse cultivar, né, o amor, é possível que haja mudança. Mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa entender que amar nas Escrituras é uma decisão também, não é? A gente vai encontrar como mandamento, sempre no imperativo, assim como perdoar, né, como suportar uns aos outros. Então, é importante se entender que não é apenas uma questão emocional, é uma questão também de decisão. Você tem textos como o de João 13, verso 1, quando Jesus também, o texto está dizendo que Jesus decidiu amar os discípulos, está amando-os até o fim. Você tem 1 Coríntios capítulo 13 também, quando está se falando do amor. Então, ao mesmo tempo que as Escrituras mostram para nós que é algo que precisa ser cultivado, porque precisa ter um relacionamento, porque precisa haver, de fato, esse cultivo, né? Porque também tem um emocional envolvido, é claro, mas também as Escrituras mostram para nós que tem que decidir. É decidir perdoar, é decidir viver, é decidir restaurar, é decidir servir, é decidir fazer o outro feliz. Então, a gente fica com essas duas pontes aí, ou as duas alternativas, na verdade, que as Escrituras trazem para nós. O texto que o pastor já citou é o que eu já estava aqui pensando, né, quando o senhor estava fazendo a pergunta. De fato, quando a Bíblia está falando de casamento, ela está falando não de simplesmente dois amigos, né, uma amizade. Está se falando de uma relação, e que entre dois seres humanos é a relação mais íntima, que é justamente a relação do casamento, aonde a sexualidade, o sexo está presente, e o texto de 1 Coríntios capítulo 7 está exatamente dizendo que faz parte desse casamento, faz parte dessa conjugalidade, faz parte dessa reciprocidade, desse relacionamento, desse amor, e que não deve ficar muito tempo sem essa prática, a prática da sexualidade. Inclusive, justamente para que não se abra brecha, para que então haja, né, a infidelidade e etc. Então, o que a gente precisa também pensar é que escavar o que de fato é a razão pelo qual um casal resolve se tornar amigo, né? Ao invés de se tornar ou continuar ou permanecer a ser um casal verdadeiramente, como diz a Escritura. Porque muitas vezes, como o senhor disse aí, pode ser a questão de um, mas talvez pode ser até a questão de dois. Os dois podem estar na culpabilidade da história, porque tem alguma coisa que às vezes está querendo se proteger, alguma coisa que está querendo se construir, alguma coisa que está querendo se alcançar, mas não se abre esse jogo, vamos assim dizer, né? Ou seja, escavar o que realmente é o que está se dizendo que é a falta do amor, se tornamos grandes amigos, etc. Então, na verdade, biblicamente falando, e na prática, além da Bíblia Sagrada, mas também na prática, não funcionará qualquer casamento onde a sexualidade não está presente, porque o princípio bíblico vai mostrar isso para nós, e a própria conjugalidade vai mostrar isso para nós. De fato, penso que o que precisa ser feito, e é isso que o pastor Djalma aqui falou, é justamente de não se revelar qual é a causa. A gente normalmente trabalha o efeito. O efeito está lá, dois amigos, estamos aqui numa paz, estamos mostrando uma coisa que não é a realidade. Mas qual é a causa? O que realmente está sendo a razão do porquê ele e ela estão vivendo desse jeito? Ou então só porque ele, ou então só porque ela está buscando viver desse jeito? Penso que, de fato, é isso que precisa ser feito. Buscar escavar qual é a causa para se tratar a causa e então a gente trabalhar o efeito. Como é que o senhor vê essa questão? Manter o casamento ou por medo ou para proteger os filhos? Eu queria saber proteger de quê também, né?
Aqui está uma questão muito, digamos assim, muito tênue, né? Muito melindrosa, porque pode-se um casal permanecer para estar protegendo esses filhos, mas aí a pergunta é como é esse convívio? Pode ser um lar de frieza, pode ser um lar de conflito, pode ser um lar de brigas constantes, pode ser um lar que está mantendo ódio e etc. Então, na verdade, o que se diz que está protegendo, na verdade, não está. Na verdade, o que precisa se entender é que não é por conta dos filhos que um casamento precisa estar se mantendo, ou se renovando, ou buscando estar firme até que a morte os separe. E eu sempre costumo dizer que tem que ser a morte natural, não a provocada, né? Então, assim, se os pais não a do goleiro Bruno. Se os pais conseguem manter respeito, cooperação, estabilidade, digamos que esses filhos sejam muito pequenos, precisa dessa conjugalidade, desse casamento ali para que, né, sejam criados até uma certa idade, etc. Isso tem que ser pensado. Penso que, de certa forma, o que tem que ser trazido à tona é se está realmente protegendo esses filhos ou se não está protegendo esses filhos. Porque muitas vezes essa conjugalidade ou esse casamento que está se mantendo apenas por causa dos filhos, na verdade está mais construindo monstros dentro de um lar do que de fato protegendo-os. E aí, mais uma vez, a gente volta ao ponto de que todo casamento, antes de se bater o martelo de que ele não tem mais jeito, de que o divórcio é o único caminho e etc., é se buscar as causas que estão trazendo todos aqueles efeitos, haver de ambas as partes o desejo, a vontade de restauração, de renovação, de manutenção desse casamento, da busca pelo socorro, né, de mudança desse casamento, o auxílio também dos líderes cristãos, dos pastores hoje, porque hoje, vamos ser muito sinceros, muitos pastores hoje querem ser apenas aqueles que chegam no púlpito, pregam aquele grande sermão, maravilhosamente bem, tal, e vai-se embora. Conheci muitos pastores que resolveram, só tinham um acesso a eles, assim, acabou de pregar, o cara ficava ali 5, 10 minutinhos no púlpito, ali ou no pé do púlpito, e era o único momento que a ovelha tinha com o camarada. E aí, às vezes, até pastores auxiliares de grandes ministérios ali ao lado do cara, para conseguir falar com o pastor titular, presidente, tinha que ligar para a secretária da igreja, a secretária dizer que daqui a 30 dias o pastor pode te atender. Um pastor auxiliar, líder de um grande departamento. Então, você imagine as ovelhas. Então, penso que hoje, talvez, muito desse trabalho pastoral precisa ser feito e que, se talvez estivesse sendo feito em muitos lugares, muitos casamentos estariam sendo renovados e restaurados. O primeiro caso aí é a precipitação. Muitas vezes, antes da gente decretar que um casamento está acabado, antes de se dizer que um casamento não tem mais restauração, tem que se primeiro buscar exatamente as causas, buscar qual o problema real, qual o núcleo da situação, antes de fazer qualquer decreto, antes de bater o martelo. E aí, quando se toma uma decisão precipitada como essa, depois vem o arrependimento. E aí fica uma coisa pior ainda, né? Complicadíssimo. Então, essa é uma primeira coisa, é justamente a gente não sair já de cara sentenciando um casamento como se não tem mais nenhum tipo de restauração, de renovo, de cuidado, enfim. A gente ter o trabalho, né, de buscar as causas e tentar tratar cada uma delas. E a outra pergunta foi usar para sair de casa, apenas para sair de casa. A mesmíssima coisa. Qual é a pergunta que eu acho que a gente deveria fazer quando se está diante de uma situação como essa? Não é exatamente o que o outro tem que ser mudado, ou orar, ou querer, ou exigir, ou buscar que o outro mude. A pergunta é: o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? O que em mim pode ser melhor? Então, o que normalmente a gente está sempre exigindo do outro, vamos dizer a gente, né? Sempre do outro. O outro que tem que mudar, o outro que tem que melhorar, o outro que... O amor acabou por causa do outro. Mas nunca a gente diz assim, em que eu posso melhorar, em que eu posso mudar, em que eu posso fazer melhor.
E aí, de repente, o grande problema não está no outro, está naquele que, de alguma forma, está reclamando do problema do casamento ou de que o casamento não tem mais solução. O princípio, como já o pastor Djalma disse aqui, o princípio bíblico que nós encontramos nas Escrituras, que seria uma dissolução do casamento, pelo menos é assim que é visto por todos os estudiosos conservadores da Escritura, está em Mateus 19, verso 9, que é a imoralidade sexual. Alguns vão mais especificamente ao adultério ou prostituição. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, que é quando Paulo está dizendo quando o cônjuge descrente abandona ao cônjuge cristão por causa da fé. Essas são as únicas, os únicos textos que nós temos e que se encaixa exatamente no que essa irmã acabou de falar. Ainda existe, é claro, evidentemente ainda no meio cristão, eclesiástico, aquela polêmica se essa dissolução ela dá o direito a um novo casamento. Mas se entende que há uma dissolução, pelo menos se pode entender o direito ao novo casamento. Claro que também entra uma realidade que é essa que ela disse, e que você não tem um texto bíblico muito específico. Aí a gente entra na ética cristã. Eu tive ovelha que apanhava todos os dias, e o marido basicamente pegava um 38, colocava na cabeça e botava o gatilho e xingava de tudo quanto era nome. Tive até a experiência de uma vez estar visitando-a junto com um outro obreiro, e na hora lá a coisa ficou quente, ela também não foi muito sábia na hora assim de, né, saber falar alguma coisa. Aí o camarada que já tinha o costume, né, quase que agride ela comigo ali presente, que ainda ficar uma coisa complicada, porque aí como um homem, como um pastor, a gente ia ter que resolver alguma coisa ali, enfim. O que eu aconselhei? Eu digo, você tem que sair desse casamento. Não tem como. Por quê? Porque aí a ética entra. Um princípio do casamento, até que a morte separe. Mas ali tem um princípio da vida. Então, quando eu dou as normativas éticas, elas parecem se contrapor, a norma ética diz qual é a que tem maior peso. O maior peso tem a vida e não o casamento. Então, no caso, eu tive que aconselhar essa ovelha a fazer isso. E é exatamente o que essa irmã fez, e não está em pecado, minha querida. Que Deus te abençoe e seja feliz.